Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Agradecimentos ao nosso querido pastor João Nunes, pelo carinho e receptividade, como sempre nos recreia aqui no seio desta linda e abençoada igreja em Nova Iguaçu. Eu convido os irmãos, parabéns para todas as mamães que estão aqui presentes. Eu não tenho mais a minha mamãe, deu à luz a 18 filhos. Glória a Jesus. E ela esquecia o nome dos meninos e chamava por número. Eu era o número 2. Era muita gente, era 18 redes. Era. E você só tem 2, não quer mais 16, minha filha? Quem é que coloca no telão o versículo? É só pedir? Como é o nome dele, pastor João? Coloque Mateus 24 e 8. Mateus capítulo 24, versículo 8. Já está lá. Vamos ler, minha gente? Todo mundo? 1, 2, 3, já. Será que daria para nós lermos todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Obrigado, podeis assentar. Muito obrigado. Quem gosta de aprender? Hein? Gosta? Eu gosto de ensinar. Olhem para cá, por favor. O lucro é todo seu. Faz de conta que vamos montar aqui uma faculdade teológica agora. Todos nós, cristãos professos, estamos conscientizados de que a igreja vive a 1/10 hora, os momentos finais aqui na terra. A igreja tem crescido bastante, e graças a Deus por isso. Eu ainda sou de um tempo que os crentes iam para a igreja de cavalo, de carroça, de bicicleta, de moto, e agora a gente vem de carro. Houve uma evolução em todos os termos, científico, na área científica, na área econômica, na área política, na área tecnológica. E meio a todo esse avanço, também no aprendizado, apareceram muitos teólogos, pessoas que têm estudado bastante, e são conhecedores profundos das Escrituras, e a gente agradece a Deus por tudo isso. Mas neste interim de conhecimentos, adentrou também em nossas igrejas alguns elementos heréticos, nocivos à saúde da alma das pessoas. Por exemplo, existem pessoas ensinando, pregando, demonstrando que esta igreja terá que ficar para a grande tribulação. Então não adianta mais pregar o evangelho, que Jesus só vem na grande tribulação. E isso não é verdade. Eu sou assembleiano há 55 anos, e eu aprendi com os meus professores que nós somos pré-tribulacionistas. Que a igreja não ficará para a grande tribulação. Ela será arrebatada antes. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu passo. Nós vamos ver, com certeza, o que é a grande tribulação. Coloque ali no quadro, por favor. Sofonias capítulo 1, verso 14 a 18. Sofonias 1, 14 a 18. Pronto, já está lá. Vamos ler? 1, 2, 3, já. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia, um dia de ânsia, um dia de alvoroço, um dia de desolação, um dia de trevas,
um dia de densas trevas, um dia de nuvens e um dia de densas trevas. Dia de trombeta, dia de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Deus começa a ajuizar a terra. E quando Ele ajuiza a terra, Ele ajuiza os seus moradores. Porque nós somos moradores da terra. Vocês querem ver? Isaías 24, verso 5. Isaías, capítulo 24, verso 5. Pode ler? 1, 2, 3 já? O que é que as pessoas querem mais? O que é que os homens querem mais? Está aí. Na verdade, a terra está contaminada. Por causa de quem? Seus moradores. De que se culpa o homem? Seus próprios pecados. O que é que esses moradores fazem? Transgridem as leis morais de Deus, mudam os seus estatutos e quebram as suas alianças. Então recebe o sancionamento do juízo. Existem 3 coisas na Bíblia que Deus faz, mas não gosta de fazer. Vamos ver. 2 Crônicas 7:13. Quem gosta da Bíblia está dando graças a Deus. Quem não gosta, gosta só do reteté, não tem reteté. Só Bíblia. Vamos lá. 3 coisas que Deus faz, mas não gosta de fazer. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, nem o povo de Deus escapa. Primeira coisa que Deus faz, mas não gosta de fazer: cerrar os céus. As pessoas oram, mas Deus não responde. Céu de bronze. Segunda coisa, ordenar gafanhotos. Consome a lavoura, obviamente, a fome na terra. E terceiro, enviar peste. Começou em 1350 com a peste bubônica, ou peste negra, que dizimou milhares de pessoas. Depois veio a gripe espanhola, dizimou milhares de pessoas, H1N1. E agora a Covid-19, mais de 20 milhões de pessoas já morreram. Então Deus está ajuizando a terra. Mas isso é apenas o princípio das dores. Isso é uma grande metáfora. Era como se o Senhor Jesus estivesse olhando para uma mulher grávida. E segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações elucidam-se no palco das profecias, porque a Bíblia é um livro de profecias. Como sinais, nós estamos vivendo as últimas contrações da grávida. Muitos de nós que estamos aqui hoje, não haveremos de provar a morte física. Deixa eu ver se o povo entendeu. Eu vou repetir 3 vezes. Muitos de nós que estamos aqui hoje, ouvidinho, não haveremos de provar a morte física. Se o irmão não se alegra com isso, sua fé está em perigo. Porque a maior esperança da igreja é o arrebatamento. Nós estamos aqui para 2 propósitos, vamos ver isso. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Vamos ver quais são os 2 propósitos, pelas quais ainda estamos aqui. Vamos lá? Porque eles mesmos anunciam de nós
qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, vírgula, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeiro propósito de estarmos aqui, servir a Deus. Agora vamos para o 10, versículo 10. E esperar dos céus seu Filho Jesus. Esses são os dois propósitos para os quais estamos aqui. Servir a Deus e esperar Jesus. Servir a Deus e esperar Jesus. Servir a Deus e esperar Jesus. Servir a Deus. Quem está nesses dois propósitos? Temos outra razão. Qual é a outra razão de estarmos aqui? Mostra a outra. Tem. Então dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação é incoerente. Vamos ver alguns versículos mais. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Olha lá. Como é o nome do menino? Parece que ela é Lombardi, ninguém vê ele. Ô Lombardi, cadê você? Onde é que ele está? Aonde? Mas ninguém vê ele não, menino. Ele só ouve. É o mistério. Sala da mídia. Vamos lá, minha gente. Vocês me ajudam a ler? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Se a igreja tivesse que entrar na grande tribulação, o versículo diria assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Mas não é na, é da. É uma contração da preposição. O pau vai quebrar aqui, mas a noiva estará lá. Não tem noiva aqui não, tem noiva lá. Agora vamos ver para quem é a grande tribulação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32, meu filho. 1 Coríntios 10 e 32. Vamos ver para quem é a grande tribulação. Se não é para a igreja, é para alguém. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Nós temos aí 3 povos. Temos os judeus, gregos ou gentios e a igreja. Então, quem vai entrar na grande tribulação é esses 2 primeiros. Os judeus e os gentios. A igreja está livre. Porque a herança de Israel é terra. A herança da igreja é céu. Ah, não se alegra? Se alegra, irmão, se alegra. Eu vou repetir. A herança de Israel é a terra. A herança da igreja é os céus. Amém. Eu fico alegre quando você dá glória a Deus, viu? Pelo versículo, não por mim, pela palavra. Dê glória a Deus pela palavra. Não porque eu estou falando, é a palavra. Eu não convenço ninguém. Então, Deus mandará a grande tribulação para judeus e para gregos ou gentios. Igreja não tem nada a ver com grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Mais um versículo. Mostra, já está lá. Que menino rápido. É uma pena que eu não vejo ele. Depois do culto eu quero te ver. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Você vê que a palavra ira ali tem uma vírgula, não tem? Porque Deus não nos destinou para a ira. Você respira, mas, todavia, outros sim, para a aquisição da salvação. Salvação ali é ato ou efeito de livramento. Aleluia. Deus livrará a sua igreja da grande tribulação. Vamos mais um versículo. Ô Rui, obrigado Rui. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Segundo Pedro, eu estou mostrando a igreja e a grande tribulação. Para você não esquecer, tá? Já está lá. Vamos lá? 1, 2, 3, já me ajudem. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra,
reduzindo-as a cinza, e pondo-os para exemplos que vivessem piamente. 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Agora, vamos à explicação. O que é que eu aprendo nesses 3 versículos? Eu vou passar para você o que Deus me ensinou, ok? Todas as vezes que Deus vai sancionar, eu repeti porque a irmã está desligada. Todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que Ele faz é livrar os justos. E tem mais uma coisa, para você se alegrar mais ainda. Olhe para mim, olhe para mim. Estou te ensinando. Quem entrou na arca não foi Noé só. Foi Noé e 7, sua família, com ele 8. Deus não vai perder ninguém da sua família para Satanás. Levante a mão e diga, vai eu e minha família, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Se não vejamos, o Apocalipse, ele tem 22 capítulos. A igreja, aprenda isso, é introduzida no capítulo 1. Você está gostando? Então olhe para mim. E depois a igreja aparece em 2 capítulos subsequentes. O capítulo 2 e o 3, de Éfeso até Laodiceia. Ok? No capítulo 4 de Apocalipse, a igreja é arrebatada. Ali é a tipologia do arrebatamento. Aquela palavra, subir cá e mostrar-te-ei a nova Jerusalém, é uma tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. A igreja sai da terra no capítulo 4. Você não entendeu? Não vou explicar mais não. No capítulo 5, é o livro da redenção e seus 7 selos. Olhe para mim, não tem mais igreja aqui. Ela foi arrebatada no 4. Vocês não estão esperando Jesus mais não, gente? Quem está esperando Jesus voltar hoje? O capítulo 6 é os 7 selos de juízo, que começa com os 4 cavaleiros: falsa paz, guerra, fome e morte. O capítulo 7 não tem mais a igreja, é os mártires na glória. Os capítulos 8 e 9 de Apocalipse é o toque de 7 trombetas, não tem mais igreja. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, um pé na terra e outro no mar. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Não tem mais igreja na terra. O capítulo 11 de Apocalipse é 2 testemunhas que profetizam na grande tribulação, vestido de saco. Serão mortas pela besta e ressurge com 3 dias e meio na praça da cidade e sobe. Não tem mais igreja na terra. O capítulo 12 é a mulher e o dragão. Aquela mulher não é igreja, é Israel. Não tem mais igreja na terra. Ela foi arrebatada no? Mostre os seus dedinhos, O capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra. Um poder político e um religioso. Não tem mais igreja. O capítulo 14 é 144 mil selados. Não tem mais igreja. Certamente serão pregadores do evangelho do reino no milênio. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse é as 7 salvas da ira de Deus. Não tem mais igreja. O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Um sistema religioso profano. Não tem mais igreja. O capítulo 18 do Apocalipse é as 4 vozes da queda de Babilônia. Não tem mais igreja.
A igreja só aparece no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Brevemente vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Mais um versículo. É Rui, né? Rui, meu filho, coloque aí Isaías capítulo 26 e versículo 20. Mas ele é ligeiro, viu? Se o pastor João me permitisse, ele ia andar comigo pelo mundo só para fazer isso. Aí tinha que pagar 50 mil reais a ele. Ele vale 50 mil por mês. Ele é muito bom. Leia, filho, leia. 1, 2, 3 já. Na casa de meu pai há muitos quartos, abrigo, descanso, refrigério ou morada. Não tem igreja na grande tribulação, tem igreja nas bodas do Cordeiro. Deus é tão grande que diga comigo: o meu Deus tem um intestino espiritual tão glorioso. Fala o que eu falar, filha. Você não vai pecar, não. Que tem capacidade de digerir o mais ímpio da terra, Manassés. Para mim, Manassés é caso perdido, mas para Deus não existe casos perdidos. Levante a mão e diga: para o meu Deus não existe casos perdidos. Olhe para cá para aprender, filha. A gente aprende com os mais velhos. Se eu fosse Deus, olha a jactância. Quando eu arrebatasse a minha igreja, eu fecharia as portas do céu e ninguém mais entraria. Porque o homem é mesquinho e seus sentimentos são ignóbeis. Seus sentimentos são mesquinhos. Só que Deus não é homem. Deus é Deus. Se você der glória, Ele é Deus. Se não der glória, Ele é Deus. Não altera nada. Jesus arrebata a igreja. E a multidão que vai ficar é muito grande. Pois saiba que Ele vai salvar aquela multidão nesse período mais dramático da história. Mas não espere para ser salvo lá. Seja salvo logo aqui. Se não, vejamos Apocalipse 20, verso 6. Bota lá, Rui. Já está lá. Leia. 1, 2, 3 já.
Bata no peito e diga: isso é para mim. Diga: eu vou na primeira. Eu não vou esperar a segunda chamada. Eu vou na primeira. Todo mundo diga: eu vou na primeira. Porque tem a segunda chamada. Vamos ver a segunda chamada. Após o arrebatamento da igreja, a primeira arma que o anticristo e o falso profeta vai usar é estabelecer na terra um culto. Estabelecer o quê? Partimos da seguinte premissa: todo homem é de índole religiosa. Possuindo o homem a índole religiosa, ele precisa ter um objeto de culto. Então o diabo sabe disso. Então ele vai ostentar esse culto. Vamos ver o culto do anticristo e do falso profeta na grande tribulação. A igreja já foi arrebatada, viu? Mas vamos ver o culto dele. Rui, bota lá. Apocalipse 13, verso 4. Vocês me ajudam? 1, 2, 3, já? Isso é um desafio. Quem? Quem é bobo para se ostentar contra o sistema? Nesse interim, olha como Deus... O que eu acho lindo em Deus é a inteligência de Deus. E você só pode estudar a inteligência de Deus pela prescrução do Espírito. Você não entendeu, né? Não? O Espírito Santo prescruta, sonda e revela. Ele tem acesso ao palácio, ele traz de lá e revela aqui e leva daqui para lá. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Paráclito, Consolador, substituto ou advogado. Então, nesta hora desse culto terrível, deplorável, aí Deus manda 3 pregadores do céu. Só que ele não vem pregar esse evangelho nosso, porque esse da graça foi extinto já. Não tem mais evangelho da graça. E não tem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo levou a igreja. Eliezer da graça. Levou a igreja. Então a salvação nesse período aí é por 2 coisas: fé e sangue derramado. Vamos ver os 3 pregadores que Deus vai mandar. Rui, Apocalipse 14, 6, 7, 8, 9 e 10. Já está lá. Leia, meus, me ajude, vá. 1, 2, 3, já. Dez. Uma pausa para a igreja meditar. Diga comigo: a mensagem foi entregue. Deus não terá ninguém por inocente.
Isso aí não é evangelho da graça, isso é evangelho eterno. Proclamado, pregado, testificado, anunciado por 3 anjos. Quem ouvir essa mensagem e aceitar, rompe, obviamente, o pacto com o culto da imagem da besta. Serão mortos. São os rabiscos que ficaram no caminho, na remoção do molho sacerdotal. Deus vai juntar esses rabiscos todinho. Quando o sacerdote ia fazer a remoção dos molhos, no Velho Testamento, do trigo, ficava no caminho rabiscos. É esses que Deus vai juntá-los. Porque a política de Deus é soteriológica. Deus não quer perder ninguém. Deus não é mesquinho como eu e você, que condena as pessoas até com olhar. Deus não é assim, não. Se eu fosse salvo baseado no seu olhar, eu estava para lá do inferno. Porque ninguém aceita sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Deus aceita todo mundo. Pode ser sanguíneo, pode ser fleumático, pode ter defeito. Deus aceita. Porque quando Deus olha para você, Deus não vê seus defeitos. Deus vê o sangue do seu Filho Jesus, que Ele purificou de todo o pecado. Levante a mão e diga: eu estou justificado. Justificar é quitar. Eu estou quites. Tem um hino antigo que diz assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Porque as almas tão lindas, tão puras, ele sobe para uma vida melhor. Deixa tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Então eles vão matar os crentes daquela época. Agora vê o que Deus faz com esses crentes que morreram aí. Rui, coloca aí Apocalipse 7, 9. Já está lá. Pode ler. 1, 2, 3 já. Deixa a igreja pensar um pouquinho. Olhar para o rosto de vocês, vocês estão pensando. Veja que a multidão é grande, a colheita é grande. E aí não está a igreja mais. Porque aí tem pessoas com palma nas mãos. E a igreja não recebe palmas. A igreja recebe pedra branca com um novo nome. As palmas são dos mártires. Como a Bíblia se explica com a própria Bíblia, ô Rui, põe o 13, versículo 13. Leia, 1, 2, 3 já. Você vê como vai se encaixando, né? É uma peça que vai se encaixando uma na outra, né? Não é um conhecimento saltitante, é um conhecimento responsivo. Só que você não está lucrando, porque você não está olhando para mim, você não está prestando atenção. Você vai sair daqui sem aprender. Mas 99% está prestando atenção. Agora vamos saber quem são eles. Versículo 14. 1, 2, 3 já.
A sua tradução talvez esteja errada, porque a certa é essa. A certa é essa aí. E eu disse, ele, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande. A sua fala da grande. Como é que fala de vocês aí? De grande. Tem alguém com da? Da grande? Então vocês compraram a Bíblia já revisadinha? Quem tem da grande? Ali. Dá. Então troque ela, viu? Compra outra. Por que eles não vieram da? Eles vieram de. Eles não vieram da, contração da preposição. Vieram de, preposição simples. Que eles não vieram só daquela tribulação. Eles vieram daquela. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França, quando os crentes foram queimados vivos. Eles vieram do Coliseu de Roma, quando os leões famintos da Líbia os devoravam. Eles vieram da Praça Vermelha de Pequim, quando em 48 e 49 Mao Tse-tung mandou matar todos os crentes e pastores. A Índia, a China é o país que tem o maior número de viúvas. Eles vieram de todas essas tribulações. Então não é da, é de. A política de Deus é não perder o homem. Porque tudo que Deus faz é pensando em você. Vamos ver se você dá glória a Deus agora. Tudo que Deus faz é pensando em você, pensando em você e pensando em você. Por isso que ele colocou a lua no firmamento, só pensando em você. A lua está a 384.500 quilômetros da Terra. Está perto. Agora o Sol não. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Porque o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. E a lua que Deus colocou no firmamento, é a maior diaconisa que Deus tem no espaço. Não é só para clarear a noite. A lua é uma fonte de inspiração. E ela produz a oxigenação dos oceanos. E esse processo legal dos 5 oceanos, são 5 oceanos e 7 mares em 5 continentes. Ok? Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. O resto são mares. Estes são os oceanos oficiais. Então a lua está lá para clarear a noite e oxigenar os mares. E esse processo legal chama-se Tábuas das Marés. E quem comanda isso é a lua. A lua mantém o equilíbrio das placas tectônicas dos oceanos. Deus limpa os mares pela lua, para você comer peixe, camarão e lagosta. E por que você não dá glória a Deus? Porque você desconhece o valor da lua. O maior jurista dessa nação foi o Dr. Rui Barbosa. Ele diz assim: a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Por isso que uma nação se faz com 2 elementos: povos e livros. Por que é que nós somos desprovidos de conhecimento? Porque no Brasil, de 212 milhões de habitantes, só 2% lê. 2% que lê. Japão, 72% lê. Brasil, 2%. Difícil. E os conhecimentos vêm de 3 fontes: pesquisados, herdados e revelados. Então nós estamos desprovidos hoje de mestres para nos ensinar as Escrituras. Temos o reteté, mas ninguém aprende nada no reteté. É só emoção, é crente em Coca-Cola, emoção para valer. Mas não tem raízes. Quem dá sustentabilidade a uma árvore não é o caule, nem as flores, nem os ramos, é as raízes. Então você tem que estar conscientizado, saber por que você está aqui. Isso é legal. E saber que você não entra em grande tribulação. Você será arrebatado antes, se não vejamos.
Rui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, 16 e 17. Para nós fechar. Tá bom? Quando você estiver gostando, aí eu corto. Claro, não, claro. Para deixar vocês com vontade de quero mais. Diga para seu irmão, nunca gaste tudo. Vamos lá. 1, 2, 3 já. Me ajudem. Dezesseis. E nós, como vamos ficar? 17. Deus abençoe a todos vocês.